Judas, versículos 12 e 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, temor, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Não é de hoje que nós estamos a meditar, a estudar, a expor a epístola de Judas. E também não é de hoje que este tema tem nos perseguido. Qual tema? O caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. Não percamos de vista que a epístola de Judas, ela se constitui como uma nota de apologia, de defesa da fé. Não percamos de vista que a igreja dos dias de Judas estava sendo varrida pela disseminação de falsos ensinos, de heresias, de falsos crentes, de falsos mestres, de falsos arautos do evangelho, que apregoavam uma mensagem não ancorada nas Sagradas Escrituras, mas em seus próprios achismos, nas leviandades de seus próprios pensamentos. Judas vai escrever com um intento muito claro em seu coração, mostrar à igreja a importância de não abrir mão do bom evangelho de Cristo Jesus. E ao fazer isto, em especial nestes últimos versículos já analisados, o tema que tem nos alcançado e permeado a nossa mente, alcançado os nossos ouvidos, é justamente este: o caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. Na análise do versículo de número 12, lembremos-nos de que nós já começamos a sua exposição. Ficou faltando apenas a última parte. A sua releitura na noite de hoje ela é importante para que eu e você não percamos o fio da meada. Nas primeiras partes do versículo número 12, algumas verdades já foram alcançadas. Quais verdades são estas, atreladas ao tema já devidamente mencionado? A primeira delas: o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela corrupção da comunhão cristã. Versículo 12, primeira parte. Eles não são promotores da paz. Eles não são promotores da boa irmandade. Eles não são promotores da união. Eles não são, portanto, promotores da comunhão cristã. Eles são promotores de facções, divisões, discórdias e intrigas. Diz o início do verso 12, são como rochas submersas. Eu e você olhamos por cima da superfície da água e nós não conseguimos ver as rochas, mas elas estão lá. Assim também são os falsos mestres. Olhamos e à primeira vista nós não conseguimos percebê-los. Olhamos e não conseguimos perceber os falsos crentes no interior da igreja. Mas eles estão lá, escondidos, aguardando o momento, o tempo apropriado para descortinarem aquilo que verdadeiramente são. Em segundo lugar, também nós vimos naquela última exposição, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pelo egoísmo ministerial. Judas chega a destacar na segunda parte do verso número 12, pastores que a si mesmos se apacentam. Eles são orientados não pelo que diz o bom evangelho de Cristo Jesus. Eles não são orientados pela mensagem do alto, que brota do coração de Deus para o coração da sua igreja. Eles são orientados por coisas que são terrenas, pelas mazelas que caracterizam essa existência, que, parafraseando o apóstolo João, o apóstolo do amor na sua primeira epístola, jaz no maligno. Mas também nós vimos, num terceiro momento, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pelo engano espiritual. Versículo de número 12, terceira parte. Nesse momento, Judas elenca uma ilustração interessante. Nuvens sem água. Quantas vezes eu e você olhamos para o céu fechado, cinzento, nuvens densas, e consideramos que ia cair um grande dilúvio, um grande temporal. O vento veio e levou.
E em dados contextos chegou até a chover, mas porque a superfície terrestre estava tão quente, as partículas de água, quando se aproximavam da superfície terrestre, elas iam evaporando-se automaticamente. A verdade é que essas nuvens sem água apontavam para fertilidade, para bênçãos, mas se mostraram vazias, ineficientes, no seu sentido mais pleno, superficiais. Assim também são os falsos mestres, os falsos crentes. O que nós fizemos até o presente momento? Uma recapitulação daquelas conquistas já alcançadas na análise do versículo 12. E antes de nós encerrarmos as nossas exposições em torno do versículo indicado e adentrarmos ao versículo seguinte, verso número 3, convém que eu e você tenhamos em mente algumas verdades importantes. A primeira delas, a apostasia revela-se pelo caráter. Judas nos mostra que os falsos mestres não são identificados apenas pelos seus respectivos discursos. O campo das nossas palavras diz muita coisa sobre nós. Mas à medida que eu e você adentrarmos ao texto, e quanto mais nós adentramos, eu e você precisamos ter em mente que quando nós falamos de apostasia, ou melhor, quando o texto bíblico toca nas questões relacionadas à apostasia, ele está a falar sobre o caráter. E não percamos de vista que uma coisa é o que dizem os outros sobre nós. E quando nós falamos dessas coisas, nós estamos falando da reputação. Que é aquilo que os outros pensam, acham ou consideram sobre nós. Agora, outra coisa é o nosso caráter. E quando nós falamos de caráter, nós estamos falando de características particulares que nos diferenciam uns dos outros. Mas também, antes de nós adentrarmos ao texto indicado, convém que eu e você tenhamos em mente: todo falso mestre, assim como também todo falso cristão, é infrutífero. São estéreis espiritualmente. Não são capazes de produzirem frutos para a eternidade com Deus. Por que não? Porque são terrenos. Porque são mundanos, são promíscuos, são homens, são mulheres, são indivíduos muito mais cheios de si mesmos, do mundo e os seus prazeres e suas mazelas e seus devaneios, e cada vez menos cheios do bom evangelho vivificador de Cristo Jesus. Eles, portanto, giram em torno das coisas que são terrenas e não das coisas que são celestiais. Mas antes de nós adentrarmos ao texto em questão, convém que eu e você também tenhamos em mente o fim que caracteriza a existência dos falsos mestres, caracterizados pela apostasia, é trágico. E não somente sobre os falsos mestres virá um fim trágico, mas também sobre todos os seus discípulos, sobre todos os seus seguidores, sobre todos aqueles que são convenientes com os seus ensinos errados, com seus comportamentos levianos. O fim que aguarda os falsos mestres, assim como também os falsos crentes, é um fim amargo. E não percamos de vista uma mensagem que ecoa de cada sentença das Sagradas Escrituras. Quando o texto bíblico nos fala de apostasia, nem sempre está a falar de indivíduos que abandonaram a igreja, que negaram Deus, que negaram as Sagradas Escrituras. A maior manifestação da apostasia está sendo descortinada em indivíduos que pregam as Sagradas Escrituras, mas já não trazem consigo vívida convicção. São indivíduos que estão no interior da igreja, são membros de igrejas, mas, todavia, entretanto, contudo, já não subscrevem a verdadeira fé no verdadeiro Cristo. Seja mais claro, pastor. A maior manifestação, a mais danosa manifestação da apostasia não está naqueles que saem, mas naqueles que continuam negando Deus, mesmo estando dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí a grande pergunta que surge é: que tipo de crente é você? Que tipo de mestre sou eu?
Que tipo de indivíduo somos nós? Nós que dizemos aos quatro cantos que conhecemos o texto bíblico. O texto bíblico de fato e de verdade se faz notório, não somente no campo das nossas palavras, mas também no campo das ações das nossas mãos, das obras dos nossos pés, onde eu e você de fato descortinamos a verdade do Evangelho que caracteriza a nossa existência. Pensando estas coisas, ditas estas coisas, eu quero analisar ou continuar analisando o texto de Judas a partir desta temática, a mesma que tem nos orientado já alguns encontros, o caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. E à luz da parte final do verso 12, que será o centro das nossas atenções, e o verso 13, algumas verdades importantes. A primeira delas, para todos nós na noite de hoje. O caráter dos falsos mestres é evidenciado pela esterilidade espiritual. Versículo 12, última parte. Mente cativa as Sagradas Escrituras. Olha o que diz o texto. Judas, verso de número 12, última parte. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. E aí eu chamo a sua atenção para a seguinte informação. Certamente você, em algum momento, numa época de frutas, na estação das frutas, foi até um determinado pé de frutas. Buscar uma fruta para ser degustada, para saciar a sua fome, para alimentar um desejo particular. Isso é fato. Certamente eu e você já passamos por algum tipo de experiência como esta. E fomos até determinado pé de fruta, com entusiasmo, com desejo ardente, uma vontade em dados contextos incontrolável. E chegamos ao dito pé de fruta e constatamos que não havia frutas. A estação era a estação apropriada, mas as frutas não se mostravam. Assim também, disse Judas, são os falsos mestres. A estação das frutas está aí, mas quando são procuradas as frutas nos seus respectivos pés, nós não conseguimos encontrar. Assim são os falsos mestres, os falsos crentes, estéreis espiritualmente. E aí eu chamo a sua atenção para a seguinte informação. Judas não está aqui a falar sobre frutas literais. Quando o texto bíblico nos fala acerca dos frutos que nós estamos a produzir ou produzindo, o texto bíblico está nos falando sobre o nosso caráter. Aquilo que eu e você descortinamos com as obras das nossas mãos e o trilhar dos nossos passos. Existem frutos podres, existem frutos azedos, existem frutos bons, adocicados. Logo, não tem como fazer menção dessas colocações e não fazer também a seguinte pergunta: que tipo de fruto você produz? Quais ações e reações você tem descortinado na medida em que a sua vida vai seguindo o seu curso natural neste campo de existência? Digno de destaque é que existem frutos dignos, louváveis em pessoas que são consideradas como ateus ou ateias. Existem frutos dignos, frutos louváveis, frutos honrados em indivíduos que não circulam pelos corredores da igreja. E nós que dizemos que conhecemos a verdade do Evangelho, que apregoamos para todos os cantos que nós estamos indo para o céu de Deus, na maioria das vezes, ou em algumas vezes, em algumas ocasiões, muitos estão sendo mais caracterizados pelos frutos estragados que produzem, do que pelos frutos bons, que deveriam ecoar das obras das suas mãos e do trilhar dos seus passos. Mais uma vez, para que eu e você não nos percamos, que tipo de fruto você tem produzido? Como é que as pessoas se reportam à tua pessoa?
O que dizem sobre mim quando eu não estou presente? O que dizem sobre você quando você não está presente? Pastor, eu estou pouco me importando com o que fala ao meu respeito. Biblicamente falando, não parece ser uma postura de um cristão verdadeiro. Nós não giramos em torno do que pensam terceiros, mas nós também não podemos ser negligentes para com o nosso testemunho de vida cristã. E ai de mim, e ai de você, se juntos ou isolados, nós formos uma pedra de tropeço para as ovelhas, seja lá quem for, daquele que veio até nós e morreu na cruz. Ai de mim, ai de você. Precisamos tomar atento, atinar para as obras das nossas mãos, para as escolhas do nosso coração. Jesus chegou a dizer no seu famoso Sermão do Monte, um dos discursos mais conhecidos da pessoa de Cristo Jesus, mais precisamente em Mateus capítulo 7, versos 19 e 20. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Quantas vezes, meus amados irmãos, por causa das nossas loucuras, dos nossos egos inflamados, do nosso orgulho, das nossas vaidades, dos nossos achismos, desancorados sempre das Sagradas Escrituras, estamos a produzir frutos que não dignificam, que não honram, que não enaltecem aquele que deve ser a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. E eu chamo a sua atenção para um detalhe: com ele não tem meio termos. Se eu e você não produzirmos frutos dignos de arrependimento, disse ele quem? O mestre dos mestres, o Senhor por excelência, o pastor dos pastores, a cabeça da igreja, a saber, Cristo Jesus. Esta árvore que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Fogo aqui é expressão de juízo. É expressão de condenação, é sentença que descortina a ira justa de Deus. Pergunta: quanto tempo mais você, enquanto árvore, ficará de pé? Quanto tempo mais eu ficarei de pé? Nós seremos cortados, sim ou não? O tempo dirá. Porque só o tempo para descortinar quem de fato nós somos. É possível eu fazer tudo isso que eu estou fazendo na noite de hoje, neste exato momento, e não ser de Deus. É possível pregar as Sagradas Escrituras com eloquência, com a colocação acertada das palavras, citar versículos, ser um pregador carismático, chamativo, que prende a atenção de todos os seus ouvintes e ainda não ser de Deus. O tempo dirá se eu de fato e de verdade sou de Deus e se de fato e de verdade você é de Deus. Agora uma coisa também é fato. Lá no fundo do nosso coração, naquele campo, compartimento do nosso ser interior, que ninguém consegue ver, nós sabemos o que nós somos. Porque diz a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor testifica ao nosso coração, dizendo-nos que nós somos filhos de Deus e não filhos do maligno. E o que Deus tem falado ao seu coração? O que o Espírito Santo tem buzinado aos seus ouvidos? Verso de número 20 de Mateus capítulo 7. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu posso pregar as Sagradas Escrituras com eloquência, com vivacidade, mas são as minhas obras, é o meu comportamento nos corredores da igreja, lá no salão de cabelo, lá na fila do supermercado, lá na lanchonete, em casa, na minha relação com os meus vizinhos, em especial com a minha esposa, com os meus filhos, que vai descortinando quem de fato eu sou. Seja mais claro, pastor, cuidado com as aparências. Hoje pela manhã nós falávamos acerca
de Tiago capítulo 3, verso 17, uma última parte. A última característica elencada por Tiago acerca da característica da verdadeira sabedoria, a saber, a verdadeira sabedoria ela se mostrará sem fingimentos. Não é uma fé fingida, uma fé hipócrita, uma fé vazia, é uma fé sempre pautada, ancorada, enraizada, alicerçada na verdade do Evangelho. Os frutos que eu estou a produzir, na medida em que me relaciono contigo, vai denunciando que tipo de homem eu sou. E os frutos que você está a produzir, vai descortinando que tipo de homem você é, que tipo de mulher você é. E sabe o que é o mais interessante? Nós não conseguimos esconder os nossos frutos. Certamente você já deve ter passado próximo de uma gôndola no supermercado de mexericas, de mangas, laranja, limão e outras tantas frutas mais. O cheiro exala e toma de conta do ambiente. Assim também são as obras das nossas mãos e trilhado dos nossos passos. São como frutos que exalam o seu cheiro. É impossível nós escondermos. E o que será que eu tenho visto a seu respeito? E o que será que você tem visto a meu respeito? Judas usa a seguinte expressão: duplamente mortas, desarraigadas. A ideia aqui é árvores arrancadas pela raiz, pois são infrutíferas. Para que o mal não se espalhe para as outras árvores, estas árvores são arrancadas pela raiz. Uma coisa é você fazermos uma poda, porque ainda há expectativa de que aquela árvore possa se tornar uma boa árvore. Não é o caso aqui. Eu e você podemos até nos assentarmos à mesa com os incrédulos, mas eu e você jamais iremos estabelecer fina irmandade com aqueles que não subscrevem o bom evangelho de Cristo Jesus. Nunca se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. As más amizades, as más conversas, o palavreado torto, o palavreado escuso, tudo isto tem o poder de corromper os bons costumes. Portanto, a pergunta que ecoa aos nossos ouvidos é esta: com quem que você tem andado? Quem influencia a tua vida? Quem dita as regras do jogo da tua existência? As árvores más precisam ser arrancadas sem dó. Por quê? Porque senão o mal se espalhará por toda a plantação. E Judas não está a falar de árvores propriamente ditas. Judas está a falar sobre indivíduos que dizem ser de Deus, mas não são. E o que prova que eles não são? Suas ações, suas reações. Em que sentido? Duplamente mortas. Primeiro, se procurou frutos nessas árvores, e os frutos não estavam lá. Eram árvores estéreis, infrutíferas, espiritualmente falando. Aqui é uma analogia, é uma figura de linguagem. Mas também, num segundo momento, porque elas não estavam a produzir frutos, foram arrancadas pela raiz. Seja mais claro, pastor. São indivíduos mortos espiritualmente, assim como também mortos eternamente. Mas não, pastor, eles estão vivos, eles estão apenas aparentemente vivos. Mas o interior está morto, sem Deus. Seja mais claro, por favor. Só é possível experimentar a vida verdadeira aos pés de Cristo Jesus. Fora de Cristo, o que é que impera sobre a vida do indivíduo? Por mais bem intencionado que ele seja, por mais que esse indivíduo desfrute de boa reputação entre os homens,
Se ele estiver fora de Cristo, é um moribundo. É um morto espiritual. E quando experimentar da morte física, se estiver ainda morto espiritualmente, adentrará a esfera da morte eterna, a saber, a separação definitiva do ser de Deus. Enquanto existir nesse mundo um morto espiritual, pode encontrar o Evangelho e ser vivificado espiritualmente. Mas depois que passou desta vida para outra, cabe a nós, segundo o autor da carta aos Hebreus, experimentarmos já, inicialmente, daquilo que eu e você plantamos em vida. Pergunta, para você não perder o fio da meada: o que é que tu vai colher na eternidade? Quais frutos você tem preparado para apresentar diante de Deus? Cuida da tua vida. Cuida da tua história. Porque ainda dá tempo. Por quê, pastor? O senhor pode falar que ainda dá tempo. Nós ainda não morremos. Depois que eu e você fecharmos os olhos e adentrarmos aos portões eternos, não haverá mais chance para plantarmos. Neste momento, estaremos a colher os frutos das sementes que nós plantamos na esfera dessa existência. Mais uma vez, portanto, eu preciso dizer, mais uma vez, cuidado com o discurso eloquente, com o carisma, com a aparência. Os falsos mestres são identificados pelos seus comportamentos. Existem falsos mestres que são desrespeitosos, deselegantes, são maldosos, perversos, promíscuos, facciosos, homens danosos à comunhão da igreja. E você sabe o que é o mais interessante? Por detrás de todo falso mestre, existe um falso crente. E portanto eu posso afirmar também, existem falsos crentes que são tão danosos quanto, e não são propriamente dito mestres, pregadores, expositores das Sagradas Escrituras. Que tipo de crente é você? Que tipo de mestre é você? Mais uma vez a primeira lição da presente exposição. O caráter dos falsos mestres é evidenciado pela esterilidade espiritual. No segundo momento, segunda importante lição, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela instabilidade espiritual. Onde é que está isso no texto? Mente cativa às Sagradas Escrituras, primeira declaração do verso número 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Chama sua atenção para algumas informações. A primeira delas, a expressão ondas bravias do mar aponta para inquietação, insegurança, agitação. São indivíduos instáveis. Traz a ideia de violência, não seguros, que imprimem medo, não segurança. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o mar, certamente você já viu em filmes, novelas, comerciais e coisas do tipo. Certamente você já deve ter visto ondas bravias em alto mar, pelos meios de comunicação de massa. Quando o mar está violento, as suas ondas estão agitadas. O que é recomendado? Adentrarmos ao mar ou não adentrarmos? Não adentrarmos. Por quê? Porque as ondas bravias do mar, elas imprimem medo, imprimem insegurança, falta de estabilidade, instabilidade, a não segurança. Assim são os falsos mestres. Eles são volúveis, eles mudam no tocar da música. A pergunta não é, o que Deus quer que eu fale à sua igreja? A pergunta não é essa. A pergunta é, o que a igreja quer ouvir na noite de hoje?
O que vocês esperam ouvir na noite de hoje? E para a semana que vem, o que agradará os seus ouvidos? É isso que orienta os falsos mestres. As ondas bravias em alto mar vão de encontro, não ao encontro, mas vão colidindo com as rochas e vão produzindo espumas. E você sabe o que é o mais interessante? Essas ondas bravias, fortes, vão jogando nas praias, para fora, as sujidades, o lixo, as latas, os plásticos, animais mortos e coisas do tipo. John Stott, comentando o famoso Sermão do Monte, na sua parte final, Mateus capítulo 7, quando Jesus fala acerca dos dois fundamentos, das duas casas, John Stott diz uma coisa que é muito interessante e se adequa perfeitamente aqui. A verdadeira piedade nunca se mostrará enquanto não vier as tempestades da vida. Quem é você quando o mal bate à porta da sua casa? Quem é você quando aquilo que você tanto sonhou, desejou ardentemente, lhe é surrupiado, roubado? Quem é você? Quem é você quando os teus planos não são concretizados? Quem é você quando você recebe um não, quando o teu coração esperava um sim? Nossa verdadeira piedade jamais se mostrará enquanto não vier o dia mau batendo à porta da nossa casa. E você sabe o que é o mais interessante? O dia mau não avisa quando ele vai chegar. No início do ano nós fazemos planos e nós não planejamos. Por exemplo, no mês de novembro de 2026, eu vou cair profundamente doente no hospital. A gente não planeja essas coisas, mas essas coisas acontecem. O que é que nós somos quando os nossos planos não se concretizam? E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Muitos desses falsos mestres, eles são amados. Alguns, inclusive no nosso meio, no meio presbiteriano, são idolatrados em muitos círculos eclesiásticos. Eles até ajuntam, mas não em torno do Evangelho de Cristo Jesus, mas dos seus achismos. E aqui, portanto, mais uma vez, eu sei que é redundante, é repetitivo, mas eu preciso alertar. Cuidado com aqueles indivíduos que são famosos, inclusive com os nossos. Cuidado! Não é porque eles são excelentes comunicadores, não é porque são exímios expositores das Sagradas Escrituras, não é porque são seguidos por milhares e milhares e milhares de irmãos de outras denominações, que eles são de fato de Deus. O que comprova que são de Deus? Não é o discurso propriamente dito, embora o discurso revele muita coisa, mas são as suas ações e reações. Seja mais claro, pastor, não se iluda com as aparências. O adversário da nossa alma, a saber, o diabo, ele pode se transvertir de um anjo de luz. Os falsos mestres, eles parecem ser ovelhas, mas são lobos devoradores. Cuidado, seja esperto, seja inteligente, seja sempre orientado pelo que diz as Sagradas Escrituras. Vivemos num mundo dominado por pessoas malignas. Não seja ingênuo. Nós lidamos diariamente com falsos crentes e falsos mestres. E o que é interessante é que estes mesmos falsos mestres e falsos crentes cravam ou cavam com as suas próprias mãos as suas próprias crises. As crises nas quais estão inseridos. E não é porque foram fiéis. Lembre-se de uma coisa, o apóstolo Paulo disse ao jovem pregador Timóteo, numa das suas cartas: Timóteo, se você desejar ser piedoso, te prepara, porque quanto mais piedoso você for, mais tribulações você vai atrair sobre a sua vida.
O texto em questão de Judas não está falando de tempestades, de dificuldades que eu e você atraímos sobre nós por causa da nossa fidelidade a Deus, mas justamente pelo contrário, por causa da nossa infidelidade a Deus. Os falsos mestres cavam com as suas próprias mãos as suas dificuldades, as suas lutas, as lágrimas que escorrem dos seus olhos, não porque foram fiéis ao Evangelho, mas porque foram infiéis. Aí a grande pergunta que surge é: por que você sofre? Por que a tua família talvez não esteja tão bem estruturada como você desejava que estivesse? Por quê? Será que não é porque está faltando o mais importante, a saber, o Evangelho dentro do seu lar? Será que não é porque tem muito de você e menos de Cristo na sua família? Pergunta: é possível eu e você vivermos verdadeira união no âmbito da família, nos nossos negócios, nos intentos do nosso coração sem Cristo? Não. Porque tudo aquilo que aparentemente flerta com essas coisas, como a própria declaração já apontou, é mera aparência. Chama a sua atenção para um detalhe. Nós temos aqui, portanto, descortinada a verdade. São em momentos de grande pressão, de grande estresse, que as máscaras caem. O que há de pior, oculto ou negligente em uma pessoa, sociedade ou instituição é exposto pela força da própria crise. O que as tempestades da vida que bateram a porta da minha casa revelaram acerca da minha fé? O que as tempestades da vida que bateram a porta da tua casa revelaram acerca da tua fé? Pastor, eu estou dando a mínima. A minha vida cuido eu faço o que eu bem entender. Olha, tudo certo, vai fazer o quê? A vida é sua, você faz o que você que bem entender. Está tudo certo, siga a sua vida adiante. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Mas eu cumpro o dever de te dizer na noite de hoje que os grandes personagens de Deus nas páginas das Sagradas Escrituras não pensavam dessa forma. Mais uma vez, a segunda importante lição para todos nós na noite de hoje. O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela instabilidade espiritual. Assim como as ondas do mar que vão e vêm, sem segurança, sem firmeza, uma hora perdidamente apaixonado pelo Evangelho. Outra hora, perdidamente sujo com as mazelas deste mundo. Quem é você? Deus não tem compromisso com homens inconstantes. Deus não tem compromisso com mulheres de ânimo dobre. Seja constante, seja resiliente. Eu penso também, semana após semana, a pular fora do barco. Quantas vezes eu já não pensei isso? Seja constante, seja resiliente, tenha fé em Deus. Eu sei que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós planejamos, mas tenha foco, seja perseverante, seja constante. Por quê? Porque Deus peleja as nossas batalhas. Nós somos o único exército que vai para o campo de batalha com a certeza já antecipada da vitória. Por quê? Porque o nosso general não perde batalhas. Mais uma vez, segunda importante lição. O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela instabilidade espiritual. E aí, por fim, para caminharmos já para o encerramento, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pelo destino inevitável do juízo divino. Vem juízo de Deus sobre a sua vida. Deus vai pesar a mão sobre a sua história. Deus vai pesar a mão sobre a tua existência. Sobre tudo aquilo que você colocar a sua mão. Se você for um falso crente, se você for um falso mestre, ai de nós, se nos desviarmos das verdades do Evangelho, ai de nós, se nós baratearmos a mensagem da cruz, ai de nós, trágico será o fim de todo falso mestre.
O único céu que eles experimentaram foi o céu dessa existência. Porque na outra, o que os aguarda é o juízo eterno de Deus. E você sabe o que é o mais assustador? Não somente os falsos mestres, mas todos os seus ouvintes, todos os seus seguidores, todos os seus discípulos. Portanto, eu cumpro também o dever na noite de hoje de te fazer essa pergunta. Quem é que pastoreia você? Quem é que é o teu guia espiritual? Quem é que orienta a sua família, seus negócios, as decisões do seu coração? A quem você recorre quando o dia mal bate a porta do seu coração, da sua casa? Verso número 13, segunda parte. Mente cativa, Sagradas Escrituras. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, por um curto espaço de tempo, disse Judas. Não, Judas disse, para sempre. E aí eu preciso chamar a sua atenção para a seguinte informação. Só é possível compreender a riqueza dessa declaração se eu e você viajarmos para o mundo antigo. Era muito comum, por exemplo, os navegantes em alto mar, assim como também os viajantes pelo deserto, dividirem os corpos celestes em dois grupos: as estrelas fixas e as estrelas errantes. As estrelas errantes, elas não imprimiam segurança. Por que não? Porque elas apareciam e logo sumiam de direção. Mas as estrelas fixas, elas imprimiam segurança. E elas funcionavam como uma espécie de bússola em alto mar. Assim como também o norte de orientação para os viajantes no deserto, à noite. O que é que são os falsos mestres, Judas? São como estrelas errantes. Você certamente já deve ter ouvido falar de estrelas cadentes. Elas cruzam o céu escuro, estrelado, trazendo na sua cauda um feixe de luz, iluminam o céu. De uma ponta a outra, elas rasgam o céu. Mas logo depois que elas passam, o que é que fica? Densas trevas, porque elas são superficiais, não são seguras, elas são estrelas errantes, elas não são fixas, não imprimem estabilidade, segurança, firmeza. Assim também são os falsos crentes. Quem é você? Que tipo de pregador sou eu? Que tipo de crente sou eu? Que tipo de crente é você? Que tipo de igreja nós estamos sendo? Não são guias confiáveis, brilho passageiro, são inconstantes. Nós ouvimos esses indivíduos, sejam pregadores, sejam crentes, e nós não saímos melhores. Nós saímos piores. Não são indivíduos que são usados por Deus para nos aproximar da cruz de Cristo, mas pelo contrário, para nos distanciarmos da cruz do Cristo redivivo. E o mais assustador, meus amados irmãos, é que os seguidores destes falsos mestres desfrutarão do mesmo fim. Judas lembra que para estes falsos mestres está guardada densas trevas. E ele diz que não é por um curto espaço de tempo. Judas chega a dizer que essas densas trevas estão sendo guardadas para sempre. Tu tem noção do que significa isso? Meus irmãos, é um tempo sem fim. É um tempo em que o indivíduo que para lá for, jamais deixará de existir. E não experimentará da bondade de Deus, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, mas tão somente do castigo divino. Se isso não te levar a fazer uma autoavaliação da sua vida, você já está perdido e nem faz ideia. Se isso não te levar a fazer uma autoavaliação das obras das suas mãos, do trilhar dos seus passos, tem algum problema em você. Não é em mim, muito menos nas Sagradas Escrituras, é em você mesmo. É impossível ter acesso a estas declarações de Judas e não nos submetermos a uma autoavaliação.
não estamos falando de um sofrimento passageiro, mas de algo que é eterno. Mais uma vez, em terceiro lugar, a terceira importante lição da presente exposição. O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pelo destino inevitável do juízo divino. Pergunta, caminhando já para a conclusão: qual será o teu destino final? Quais são os teus planos para hoje à noite? Os meus planos para hoje à noite é passar no supermercado mais próximo da minha casa e comprar água para tomarmos, para bebermos. E depois nós vamos para casa, vamos descansar. Chegando em casa, certamente eu vou procurar um jornal televisivo para saber o que aconteceu no mundo durante essa noite, até o presente momento. Esses são os meus planos. Quais são os teus? Meus amados irmãos, a verdade é que nós não dominamos o amanhã. Não dominamos nem 30 segundos à nossa frente. O que dizer um segundo? O que dizer um milésimo de segundo? Então cuida da tua vida, cuida da tua história. A tua vida é o teu maior patrimônio. Vale a pena eu e você ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Vale? Eu e você sabemos a resposta. Não vale. Então você que tem que consertar a sua vida com Deus, conserta hoje. Você que está desviado dos caminhos do Evangelho, volta-se hoje. Você que estava com o pé no mundo, o pé na igreja, firma o pé dentro da igreja. A igreja presbiteriana de Itumbiara não é a melhor igreja desse mundo. Muito menos a melhor igreja dessa cidade. Mas uma coisa é fato. Nós estamos na labuta diária, contínua, para sermos uma igreja pegada ao bom Evangelho de Cristo Jesus. E nós não abriremos mão disto. Nem que para isso tenhamos que dar a nossa própria vida. Então pega firme, pula para dentro do barco e vem junto conosco, remar em direção à eternidade com Deus. Tendo feito essas colocações, qual foi o tema da presente exposição? O caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. 3 importantes lições foram destacadas ou ecoaram aos nossos ouvidos. A primeira delas, o caráter dos falsos mestres é evidenciado pela esterilidade espiritual. Versículo de número 12, última parte. Segunda importante verdade sacada na noite de hoje. O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela instabilidade espiritual. Versículo 13, primeira parte. E em terceiro lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pelo destino inevitável do juízo divino. Versículo 13, última parte. Pastor, eu consegui compreender. E eu entendo que essas verdades de fato ecoam do coração de Deus, para o coração da sua igreja. Mas em termos práticos, pastor, o que sobra para a nossa vida? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida. A primeira delas, desenvolva o discernimento espiritual. Nem todo líder carismático ou eloquente é fiel, literalmente, às Sagradas Escrituras. Você está a me ouvir a pregar as Sagradas Escrituras. Seja lá quem for que subir a esse púlpito, o que você tem que fazer? Abrir a sua Bíblia e ir conferindo se aquilo que está sendo afirmado tem cunho bíblico ou não. Não se iluda com as aparências. Desenvolva o discernimento espiritual. Segundo lugar, segunda aplicação. Permaneça frutificando em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão, diferentemente do falso mestre, do falso crente, deve produzir bons frutos. As suas ações e reações têm glorificado a Deus? Se eu e você, se eu tiver acesso aos teus frutos, eu vou me sentir fortalecido por Deus? Eu vou me sentir cada vez mais desejoso de me aproximar das Sagradas Escrituras ou o contrário? E se você tiver acesso aos meus frutos, você vai se sentir impulsionado a Deus para se aproximar dele ou distanciar dele? E se os nossos frutos fossem projetados nessa tela de data show, nós ficaríamos enobrecidos ou envergonhados? Cada um precisa responder isso para si mesmo. Teus frutos têm glorificado a Deus, sim ou não? Cuida, que ainda dá tempo. Você ainda não morreu. Você vai morrer. Cuida.
Nós não sabemos quanto tempo você tem. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Cuidemos da nossa vida. Em terceiro lugar, para encerrar. Viva com os olhos voltados para a eternidade. O destino dos falsos mestres é o juiz eterno. Deus pesará, Deus julgará todos os falsos mestres e todos os falsos crentes. Cuidemos da nossa vida com Deus. Você acha mesmo que este Deus tão zeloso, tão santo, deixaria passar impune o que fizeram com a igreja dele? Ele nunca vai deixar passar impune. A verdade, meus amados irmãos, tal como disser aos nossos ouvidos Judas, Deus tem reservado estes homens, estas mulheres, para densas trevas. Seja mais claro, Deus preparou o momento, Deus preparou o lugar, Deus preparou a hora, Deus preparou a ocasião para punir esta gente. Que não seja eu e nem você. Porque, meus amados irmãos, quem consegue fugir da mão poderosa deste Deus? Quem é que consegue? Quem é que consegue se esconder deste Deus? Quem é que consegue se esquivar do olhar deste Deus? Quem é que consegue? Literalmente ninguém. Deus está te vendo quando você não está se vendo. Deus conhece você mais do que você mesmo. Deus conhece essa igreja. Meus amados irmãos, um prazer imenso estar de volta pregando as Sagradas Escrituras. Depois aí de quase 150 dias fora. Estou brincando, meus irmãos. Eu fiquei só 15 dias de férias. Acabaram as minhas férias. Então agora férias mesmo. Só lá em janeiro, meus irmãos. Então orem por mim. Orem pela minha família, que Deus traga-me vigor espiritual, disposição para continuar ensinando as Sagradas Escrituras. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. A tua palavra foi pregada, Senhor Deus, e a partir de agora nós já não conseguimos mais dominar. Se antes, ó Deus, nós não tínhamos domínio pleno, muito mais a partir de agora. Que seja o Senhor a conduzir a todos nós, sempre pelos santos caminhos de sua poderosa palavra. Senhor Deus, para nossa vergonha, há uma tendência em nós de sairmos das Sagradas Escrituras. Por favor, não deixa. Alinha os nossos passos àquilo que está posto na sua poderosa palavra. Em Cristo Jesus, amém.